Graça e paz a todos. Isaías, capítulo 1, versículo 2 diz: Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahvé o Senhor: Criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu Senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chaga, o coração tomado pelo sofrimento, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Não existe nada. São somente machucaduras, vergonhas e ferimentos, sangramentos, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Veja que em Isaías, o Senhor faz uma repreensão ao povo. Ele diz: Ouvi, ó céus, e presta atenção, ó terra. E assim, as palavras do Senhor começam a fluir. Ele diz que criou filhos, o Senhor criou filhos. Ele fez de nós filhos. Claro que ele está falando da Jerusalém, ele está falando do povo que não deu ouvidos, não deu atenção à sua palavra. O próprio Jesus, ele diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas não fala só de Israel. Isso não fala só do povo de Judá, o povo judeu, o povo da herança, o povo de sangue. Porque o Senhor diz que ele veio para fazer uma aliança com todos aqueles que crerem nele, que creram para a salvação, que aceitaram Jesus, o seu sacrifício, a sua palavra, seguir suas ordens. Então, nessa nova aliança, nós, juntamente com o povo judeu, fomos enxertados, como diz Paulo. Nós era um ramo que foi enxertado à videira. E assim, se essas palavras de Isaías foram para os judeus, Isaías falando, inspirado, ordenado pelo Senhor, ela também serve para nós. E ele diz: Eu criei filhos, fiz desenvolver, fiz frutificar. Todavia, o que acontece? Eles se revoltaram contra o Senhor. E se revoltar contra o Senhor não é falar mal de Deus. Se revoltar contra o Senhor não é você querer guerrear contra Deus, pegar espada e lança e ir ao encontro do Senhor com guerra. Não. Se revoltar contra o Senhor, basta apenas você deixar de viver os princípios do Senhor, de viver os princípios da palavra, de deixar de obedecer a sua ordenança, a sua voz, o seu comando, a sua direção. Você se revoltar contra o Senhor é você esquecer a lei, é você esquecer quem você é, os seus princípios, os valores que você tem que seguir. Isso é se revoltar contra o Senhor. A transgressão, ela é feita quando eu, de qualquer forma, eu vou contra a palavra do Senhor. E assim, eu me torno um transgressor, eu me torno um rebelde, eu me torno um revoltado contra o Senhor. Ele diz: olha, o boi conhece o seu dono, e o jumento, ele sabe o lugar onde o Senhor costuma depositar seu alimento. Mas Israel não deseja compreender o Senhor. O meu próprio povo não age com sabedoria. É extremamente profundo as palavras do Senhor com relação ao seu povo. Ele diz que até os animais conhecem os lugares onde eles devem estar, onde eles devem comer, aonde eles vão dormir, aonde todos os dias eles têm uma rotina, eles sabem, eles conhecem, eles seguem a voz, eles obedecem, mesmo sendo animais. E ele diz: e o meu próprio povo, ele não deseja compreender quem é Jesus, não deseja encontrar Deus, não deseja encontrar o lugar onde o Senhor está, não deseja estar onde o Senhor está, não deseja ter um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar onde é a provisão divina. Ele diz: o povo não quer me compreender, não deseja buscar o Senhor, querem ouvir o Senhor e muitas vezes não praticar a palavra, querem muitas vezes receber as bênçãos do Senhor, receber milagres, sinais, mas não querem se comprometer com a palavra, não querem se comprometer em estar com o Senhor em obediência, em agradar o coração de Deus, querem se comprometer com coisas mundanas, querem se comprometer muitas vezes com aquilo que vai rapidamente, com misticismo,
que vai trazer rapidamente um efeito sobre a vida, mas o compromisso de estar com o Senhor, agir em sabedoria, buscando na palavra, buscando conhecer o Senhor, a vontade do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, eles não querem fazer isso. E é uma repreensão. O Senhor fala no versículo 4 que ele tem, que tristeza. Que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, ou seja, pessoas que amam sofrer, que se adaptam ao sofrimento, à opressão, que se adaptam ao mundo de perversidade, ao mundo da violência, que se adaptam ao sofrimento, à loucura, à escassez, à enfermidade, e ama isso. O próprio Senhor diz, olha, desde a cabeça até a planta dos pés, desde os pés ao alto da cabeça, só tem machucado, vergões, não tem nada são, o coração tomado pelo sofrimento, só tem ferimentos abertos, pus. O que isso significa? Que o povo está totalmente oprimido, doente mentalmente, doente fisicamente, doente espiritualmente, que o povo está cheio de dificuldade, cheio, de sofrimento, o coração dilacerado, mas mesmo assim, mesmo coberto de chagas, de opressão, por conta dos seus próprios pecados, ainda assim não se volta para Deus, ainda assim não busca o Senhor, ainda assim não olha e reconhece que é porque anda em desobediência, anda em malignidade, que continua com o coração perverso, continua teimoso, continua rebelde, não reconhece isso e se adapta a viver uma vida destruída por causa do seu próprio pecado, das suas próprias escolhas, e não reconhece o Senhor. Não reconhece que precisa mudar. Acha que muitas vezes fazer uma oração, acha que muitas vezes ir numa igreja uma vez, ouvir uma palavra, isso é o suficiente. Não. Isso te fortalece. Mas o que te faz ser livre, liberto do mal, da opressão, da enfermidade e receber o favor de Deus, não é você fazer uma oração, você louvar, você participar de um momento de estudo, você meditar numa palavra, não é isso. Mas é você pegar a oração e você se apropriar. É você pegar o estudo, a palavra que você aprendeu e você praticar. É você ouvir a voz de Deus, ter comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoas que nunca ouviram o Espírito Santo. Então, o Senhor ele faz essa repreensão. Ele diz, todo o meu povo, nações inteiras, famílias inteiras. Eu não falo nem só vidas, famílias inteiras, nações inteiras estão cobertas de chaga, não tem mais onde tocar. O Senhor diz que existe bênçãos e maldição, bênção se obedecer e maldição se desobedecer. Para cada desobediência sua há uma maldição. A maldição que traz loucura, a maldição que traz escassez de alimento, a maldição que traz perseguição, a maldição que traz opressão, a maldição que traz enfermidades. E tudo isso muitas pessoas têm vivido. Porém, o que elas fazem? Aprendem a viver com a maldição, a viver com o inimigo através da enfermidade, a viver com o inimigo através da rebeldia, viver com o inimigo através da violência, através do mal, se adaptam a isso. Aonde mais o Senhor vai tocar na vida desses que vivem oprimidos para que eles possam retornar para Cristo? Não existe mais lugar aonde possa tocar, mas mesmo assim o povo não aprende. Quer continuar no seu pecado, quer continuar no seu erro e que Deus abençoe. Jamais Deus vai abençoar. Jamais Deus vai estar com aquele ser que anda em contrariedade com a palavra dele. Ele ama os que amam a ele. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Jeremias, o próprio Senhor vai falar que ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a palavra dele. Ele vela em sua palavra para cumprir, para com aqueles que têm compromisso com o Senhor, que têm compromisso em cumprir, em obedecer, que têm compromisso em andar na retidão da palavra, que busca se arrepender todos os dias, abandonar o que for preciso, lutar contra o pecado e se tornar fortalecido para vencer no Senhor. Esses o Senhor tem compromisso, mas não aquele que vai uma vez para a igreja, não aquele que não tem compromisso em obedecer a palavra, ouve, mas não pratica, não aquele que tem uma semana de oração, outra semana está no mundo. O Senhor não tem compromisso com esses. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, porque o Senhor é justo. Seria justo que você tenha uma casa, você tem um lar, de uma forma mais simples, e você, digamos que, tem regras na sua casa.
Para muitos, eles gostam de que tirem a chinela antes de entrar. Outros gostam que ninguém, na verdade, gosta que chegue alguém e fique mexendo nas suas coisas. Você tem regras. Ainda que você não fale para os visitantes, você tem regras. Então, pensa aí. Você tem uma casa, chega uma visita e ele começa, essa visita quebra suas coisas, essa visita vai mexer na sua geladeira, essa visita vai entrar no seu quarto, mexe no seu guarda-roupa. Você iria se agradar com essa visita? Você iria se satisfazer em receber e estar com essa visita? Óbvio que não, né? Porque muitas vezes nem filho, nem netos, você não quer que faça isso. Você quer que tenha respeito pelas suas coisas, pela sua forma de organizar. Tenha cuidado para que não quebre, não danifique. Assim é o seu pensamento, assim como é o meu. Da mesma forma, nós vamos entrar no reino dos céus. Nós estamos buscando entrar no reino dos céus. Nós não podemos tratar Deus de qualquer jeito. E da mesma forma, Deus tem critérios para que a gente possa entrar em sua casa. Deus tem critérios. E os critérios é a palavra do Senhor. É obedecer. É honrar aquilo que Ele quer que a gente faça. E aí sim, nós seremos bem recebidos, nós aprenderemos a entrar na casa do Pai, sem danificar, sem destruir. Mas existem ordens. Existe um Pai, um Deus que dá ordens ao nosso respeito, que dá ordem para nós cumprirmos, que dá ordem em toda a face da terra. Ele trabalha com ordenanças para que o mundo venha ter equilíbrio. E uma vez que é quebrado, o mundo vira caos. E a violência no mundo está assim por causa de nós que violamos, que não nos arrependemos, que não levamos a sério a palavra de Deus, que não queremos aceitar Jesus, que não queremos reconciliar com Jesus, que não queremos viver com Jesus para cumprir seus mandamentos. E eu digo, enquanto você não mudar, a opressão, a violência, o caos, o mal vai te perseguir até que você seja totalmente destruído. Porém, se você se arrepender e mudar e começar a abandonar o pecado, começar a viver uma vida diferente, aí sim, sua vida vai mudar. O Senhor novamente vai vir com bênção sobre tua vida e tudo vai se restabelecer. E por mais difícil que seja, fazer o caminho de volta para consertar tudo é o melhor do que você continuar a vida que você tem levado. Então reflita sobre isso. Eis que o Senhor sempre tem falado, enviado seus profetas para que haja restauração, para que haja novamente o entendimento, a compreensão de quem é Deus, do que o Senhor quer, e assim a terra possa mudar seu rumo. A terra não vai deixar de ser destruída, mas você pode deixar de ser destruído juntamente com a terra, se você mudar os seus atos, se você mudar a sua vida. Então, abandone o pecado. Tenha nojo do pecado. Pecado esse que parece ser prazeroso. A negligência parece ser legal quando você vai ficar no celular assistindo séries, televisões, quando você ou simplesmente você descansa, passa o dia, deita, faz suas coisas, dorme, ou trabalha e esquece de Deus, qualquer que seja o teu compromisso. Se em primeiro lugar não está o Senhor, você está se acomodando e se autodestruindo. O caminho é o mesmo. O Senhor diz que tem preparado um lugar terrível que Ele preparou para Satanás e seus demônios. Porém, aqueles que não sujeitassem a Deus e viverem sobre as artimanhas, sobre os pensamentos, sobre as inclinações malignas, vai para o mesmo lugar. Vai para o mesmo lugar, vai viver as mesmas consequências. Então, jamais permita que o seu coração continue te enganando, que a tua mente continue te enganando, te levando para o caminho do abismo, te levando para o caminho da destruição, te fazendo rebelde contra Deus, te fazendo doente por causa das tuas próprias escolhas. Firmeza você tem. Força você tem para batalhar contra o pecado. Você só muitas vezes não quer se levantar e agir. E eu digo, posicione-se agora, porque o tempo está acabando. O tempo do falar do Senhor está acabando. Se você não lutar hoje, não buscar viver isso hoje, amanhã pode ser tarde para você. Você ainda tem um processo a passar quando você se voltasse para Deus novamente para viver uma vida de obediência. E esse processo precisa se cumprir. E até o processo de tempo depende do quanto você se sujeita e obedece ao Senhor. Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos, abra o seu coração para que você possa voltar-se para Deus. Abra o seu coração para se arrepender do seu pecado. O mundo vai passar. Toda a terra será destruída em uma só. Toda a terra, ela terá um fim. O fogo irá consumir. E aqueles que continuarem vivendo os valores deste mundo também perecerão.
E não importa se você se acha bonzinho, não importa se você se acha que é cristão, se você se acha abençoado por Deus, não importa. Se o seu coração não anda em obediência com o Senhor, se a sua vida não tem um alinhamento com Deus, o que você acha não importa. Porque o coração do homem é enganoso. É o que Deus acha de você. É como Deus te vê que vai contar. E não o que você acha. E não o que você entende. Então, levante-se agora. Comece a mudar agora. Ainda dá tempo. Ainda dá para viver uma vida de santidade. Ainda dá para passar pela restauração. Em nome de Jesus. Abra o seu coração para entender que você precisa de ajuda espiritual. Que você precisa de arrependimento antes que a morte chegue à sua casa. Abra o seu coração. Você já foi avisado várias vezes. Você já foi chamado várias vezes. Você já foi exortado várias vezes. Essa não é a primeira exortação. Então aprenda que esse tempo que o Senhor está dando, que esse tempo que você acha que é prosperidade, que é a bênção do Senhor, é tempo que o Senhor está te dando para você se arrepender. Não é para você se acomodar, é para você se arrepender. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Em nome de Jesus.